Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre Abaddon, tanto Titanos Abaddon do filme Godzilla 2, O Rei dos Monstros, e que deve estar presente provavelmente no King Kong, mais precisamente no Godzilla vs Kong, que sai esse ano, quanto nas origens bíblicas e mitológicas e como foi utilizado ao longo da cultura essa imagem dessa entidade. E se vocês gostam do tema, já aproveita para dar o like aqui embaixo no vídeo e vambora! Primeiramente, uma coisa muito legal é onde surge Titanos Abaddon. Titanos Abaddon surge durante o Godzilla 2 Rei dos Monstros como sendo originário da parte mais montanhosa da Rússia. Inclusive, né, é interessante que o posto que ele surge, né, o posto de pesquisa é o chamado Outpost 77, curiosamente é também o número do ano onde, 1977, né, quando foi feita uma espécie de versão italiana do Godzilla, né, quando um diretor italiano, o Colosi, ele pegou o Godzilla original 74 tentou dar uma mexida, uma reeditada, uma colorizada, né? Não saiu muito bem, né? Mas é bem engraçado, né? Que cada um dos postos do Godzilla, um dos postos de pesquisa, homenageia um ano diferente no qual saiu um filme da série. Prosseguindo, então, não existe assim uma certeza de como é o Titanos Abaddon. A única coisa que temos é que provavelmente, e quando vocês virem a mitologia da Abaddon, vocês vão entender que faz sentido, é que, de acordo com alguns frames, alguns extras de DVD, o Titã Muto que aparece numa das cenas do filme, na verdade é o Abaddon, mais precisamente a Abaddon, já que foi colocado, isso coisa oficial, inclusive de entrevista do diretor, que é uma muto fêmea, né? Sendo que os mutos são os titãs meio reptoides e meio insetoides que aparecem no primeiro filme do Godzilla, né? E que tem poderes elétricos, né? E aqui fica a grande pergunta: por que diabos foi dado o nome Abaddon para esse titã, né? O que tem a ver? Já que, teoricamente, cada titã tem um nome mitológico diferente, referente a uma entidade extremamente poderosa, né? Cada um de uma cultura diferente. Inclusive, os outros titãs cujos nomes foram tirados da Bíblia eu já comentei aqui no canal, né? E no caso de Abaddon, faz sentido. Por quê? Em Apocalipse, capítulo 9, é descrito quando o quinto anjo toca sua corneta sobre justamente a vinda de Abaddon na Terra. Lembrando outra coisa importante, né? Que na Bíblia, cornetas, elas são feitas na verdade, a partir de chifres de animais, né? Tanto que você tem o chifre sendo normalmente utilizado para, quando usado de forma metafórica, poética, na verdade para representar autoridades, afinal quem toca o chifre é quem está comandando os exércitos, né? Tanto que na parte de Moisés, quando ele está saindo quando está saindo do Egito, recebe as leis do Senhor lá no Monte Sião, ele vai pegar e vai, no Monte Sinai, né? Ele vai pegar e receber a orientação de fazer duas cornetas feitas de prata para poder pegar e dar as ordens para os exércitos dele. Então, o que acontece? Temos uma série de 7 anjos que tocam as trombetas no Apocalipse, e cada anjo, então, quando toca a corneta, ele está dando ordem para várias autoridades cósmicas agirem de determinada forma na Terra. Então, quando toca o quinto anjo, aquilo que é liberado é um meteoro que cai na Terra, abre-se um grande abismo e saem gafanhotos cujas couraças parecem feitas de armadura, tem o tamanho de cavalo e ainda por cima cauda de escorpião. E já imaginou isso, gente? E são coisas que surgem inclusive com uma ordem específica de não prejudicar, de não destruir nada, ninguém, mas apenas causar dor e sofrimento e tortura nas pessoas, né? Então são entidades que não destroem, mas apenas incomodam muito, apesar do aspecto monstruoso, e que são comandados justamente por um anjo que tem o nome de Abaddon, cujo nome grego seria Apollyon, e que significa destruição. Então ele é o destruidor.
Nada a ver com Tartarugas Ninja, tá, gente? Por favor, não faça essa confusão. Então, temos essa entidade que guia e controla esse exército de monstros para torturar as pessoas que estão na Terra, né? Excetuando algumas que têm um sinal específico do Criador que protege ela dessas criaturas. Então, faz sentido que o Muto seja o monstro, já que estamos falando de uma criatura insetoide que vem justamente dos abismos. Então, provavelmente por isso o nome Abaddon. E esse nome também foi usado na cultura de outras formas. Acho que um dos mais interessantes é em John Byrne, O Peregrino, sendo que esse teoricamente é um dos livros cristãos de aventura e fantasia com maior influência, em que o próprio autor ele comenta o fato de que ele usa essa linguagem justamente para conseguir falar as coisas de forma poética, de forma metafórica para as pessoas, onde temos um peregrino que sai da cidade dele, justamente a cidade da destruição, da ruína, para chegar até seria o paraíso, né? Então tem vários postos dentro, para vocês darem uma olhadinha no livro, vários postos no meio do trajeto, foi escrito no ano de 1600 e pouco, justamente pelo pastor John Bunyan, e que temos vários postos onde temos meio que locais de descanso e repouso com algumas das maravilhas celestes feitos por alguns podemos dizer, profetas no meio da história, né? E alternando justamente com locais, com povoados pelas pessoas que caíram em tentação, pelas pessoas que são egoístas, sedutoras, tagarelas, por aqueles que largam o reino dos céus em troca de alguma vantagem específica, material ou social, né? E no meio dessa história, a gente tem justamente Abaddon surgindo aqui, mais precisamente nessa página, galera. Então, uma reinterpretação do Abaddon, né, inclusive com direito a uma cauda meio de escorpião aqui também, né, o tom voador aqui no meio, né, lembrando que não é escrito que Abaddon tem formato de escorpião, mas que em exércitos dele, que são meio gafanhotos, meio escorpião. Então, né, essa é uma das principais obras, inclusive C.S. Lewis para escrever as Crônicas de Nárnia. Antes disso, ele se inspirou no Peregrino para escrever a primeira história de aventura dele, então é uma aventura mais metafórica e tudo mais, apesar que as Crônicas de Nárnia tem umas metáforas cristãs que são bem evidentes, né, no caso da aventura, né. Então, podemos dizer que vários escritores se inspiraram nisso, podemos dizer que é um dos precursores da fantasia medieval com fantasia mesmo, né. E, inclusive, para completar, nos tempos atuais, um dos últimos usos do nome foi justamente para um vilão dos X-Men, criado pelo Grant Morrison, onde justamente, mais precisamente, Apollyon era o nome de um mutante com várias modificações no corpo, que guiava justamente os exércitos de uma criatura conhecida como The Beast, a Fera, que era meio uma representação da Fera do Apocalipse mesmo, com a história acontecendo vários séculos no futuro. Uma história bem legal, interessante, né? Aconselho muito quem curte X-Men ler, né? E vocês, quais são as suas opiniões, quais outros aparecimentos desse nome? Se vocês gostaram do vídeo, espalhem. Se vocês querem conhecer mais curiosidades em geral, entrem em @sombrasdaaventura no Instagram e até mais, galera!